Muito boa noite, bem-vindos ao Andrei Ferraz Night Live. Este é o segundo episódio. Agora vamos só aguardar o pessoal entrar aqui, especialmente o nosso convidado ilustre, que deve estar a caminho já. Eu acho que dessa vez eu entrei fazendo os greetings, né, os comunicados iniciais no tempo certo. No terceiro, pode ter certeza que eu já vou estar bem adaptado à ferramenta. Mas de qualquer forma, muito bem-vindos. Quero falar para vocês que o Andrei Ferraz Night Live, é um show que eu estou fazendo dado o grande conhecimento que eu tenho de pessoas, de minhas andanças mundo afora. Acabei tendo a honra e o prazer de conhecer pessoas excepcionais. E há muitos anos eu tenho interesse de fazer esse show. Muito bem-vindo, Alex. Há muitos anos eu tenho interesse de fazer esse show já. E agora, depois de 18 anos, desde 2002, finalmente eu tenho a possibilidade de dar início. Essa live é feita sempre com o intuito de deixá-la gravada e depois a gente permite que outras pessoas assistam, compartilhem e cheguem em algum lugar. Bom, quero lembrar vocês também que o Andrei Ferraz Night Live é um projeto que tem a grande motivação. Boa noite, Lucas, tudo bem? Live em pausa, então a live hoje de novo, né? Ai, 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 Instagram, ai, ai, ai. Tudo bem. Você consegue me ouvir bem, Lucas? Me ver bem? Vamos ver se hoje não teremos falhas técnicas. Bom, as falhas técnicas vão ficar gravadas e serão assistidas por muitas pessoas, então eu espero que o Instagram tome vergonha. Muito boa noite, senhor Alex. Boa noite, Andrei. Boa noite a todos. Tudo bem, muito bom, muito bom. Talvez o público que compareça aqui durante a live não seja tão grande, mas depois nós observamos uma audiência bem interessante lá. Guilherme, muito boa noite. Bom, já vou introduzir eu vou apresentar para vocês quem é esse jovem rapaz sorridente com uma aparência muito bacana que vai falar com a gente. Pois é, o senhor Alex, ele tem licenciatura e bacharelado em Educação Física, pós-graduação em Fisiologia do Envelhecimento e 9 anos de pesquisa em longevidade. Primeiro de tudo, quero dizer, é um prazer tê-lo aqui, Alex. Na verdade, uma honra você ter aceitado o meu convite para participar do segundo Andrei Ferraz Night Live. E a gente conversou nos bastidores, você entendeu que a grande motivação desse show, na verdade, é a gente trazer uma inspiração para as pessoas. Eu vou ser bem sincero com você, eu estou tão confiante de ter trazido você, porque longevidade é um assunto interessante. Eu tenho conversado com pessoas jovens ou de meia idade que têm suas dúvidas, têm suas questões, e eu já quero começar. Eu vou te dar uma palavra, mas eu já vou começar com uma daquelas perguntas, hein? Você quer falar um oi pro pessoal aí? Claro, parabéns, Andrei, pelo projeto, pela iniciativa, parabéns a todos que Obrigado. Disponibilizaram o seu tempo estar conosco, nos vendo ou ouvindo. Acredito que ouvir sobre saúde é um tema fundamental, e como ter saúde, como gerar saúde, em dias atuais, numa situação delicada como nós estamos vivendo nesse momento. Não que em outras situações não deveríamos também ter essa atenção, mas saber sobre saúde e sobre longevidade, que é o nosso tema na live da conversa, é sempre fundamental, importante e eu diria essencial. Essencial. Você sugeriu o tema da nossa live como a longevidade moderna, então eu já vou chegar para você com a pergunta mais moderna
e mais atual, a pergunta que nunca vai sair da mente de cada ser humano que tá aqui nessa malha, nesse matrix, nessa vida. A questão é preciso ter medo de envelhecer, cara? Tem muita gente que tem medo, tem uns que não tem medo, mas a questão vindo de um especialista em longevidade, é preciso ter medo de envelhecer, Alex? Excelente questão para abrirmos essa nossa conversa. Não, afinal o medo nos paralisa, seja ele num processo qualquer ou dentro do próprio envelhecimento. O que é o envelhecimento? É uma adaptação, é uma atualização de você. Então, da mesma forma que um celular tem a sua atualização, um aplicativo tem a sua nova versão 1.0, 2.0, 3.0, o ser humano também tem as suas atualizações. E isso caracteriza o processo de envelhecimento. Como o próprio nome fala, é um processo. Esse processo ele gera mudanças. A mudança ela pode até causar medo, não deveria, mas pode. Porque nós temos no nosso neocórtex algumas, que está aqui na nossa cabeça, né? Alguns programas já definidos ali. E o medo do desconhecido é um programa. Então, quando a gente não conhece um processo, nesse caso do envelhecimento, a gente tem medo. Mas não deveria, porque quem envelhece está vivo. Só dá para envelhecer vivendo. Então, quanto mais natural encararmos essa etapa da vida, que não é só lá na frente, o envelhecimento ele não é caracterizado pelos cabelos brancos, ou quando você atinge a etapa de se tornar um idoso, o envelhecimento ele acontece desde o seu primeiro dia de vida, porque ele tem em sua essência uma mudança, você, desde o seu primeiro dia, você já começa a mudar, você cresce, você amadurece, você aprende, ou seja, a gente deve ter coragem e confiança para viver e para viver bem. A gente só tem medo do que a gente não cuida, não zela. Então, se a gente tiver o cuidado e o zelo pela nossa saúde, por cada etapa da vida, o medo ele vai ficando cada vez menor, ele vai ficando cada vez mais como só um amigo, um limite, um indicativo, e não como um agente dentro do processo, dentro da história que pode atrapalhar. Então, não precisa ter medo de envelhecer, precisa só ter o cuidado diário. Eu acho que muita gente associa o medo do envelhecimento com o medo do desconhecido, né? Alguns estudos de psicologia, principalmente em algumas áreas que eu acabei estudando por uns anos, o ser humano tem muito medo do desconhecido. Então, o envelhecer, porque a gente também acaba associando o nosso envelhecer com o envelhecer do próximo. A gente fica olhando o próximo e fala, vou passar por aquilo também. Só que quando, ao afirmar, eu vou passar por aquilo também, o próprio cérebro pergunta, você tem certeza? Aí já vem dois medos ao mesmo tempo. Eu acho que isso acaba virando uma trama na cabeça das pessoas, né? Da gente mesmo, né? Você trouxe uma questão, faz todo sentido. Parabéns pelas colocações. O envelhecimento ele tem um cunho particular, ele é individual. Você vai envelhecer diferente de mim. E o nosso processo ele vai ser altamente diferenciado, porque se nem a mão direita é igual à esquerda, você imagina a quantidade de mudanças que acontece dentro da nossa biologia, metabolismo, organismo, elas não são sequenciadas da mesma forma. Dentro dos nossos genes, nós temos 99% de similaridade, mas esse 1% já caracteriza alguma diferença. E se existe 1% de mudança, estou dando um exemplo aqui da genética, mas poderia ser qualquer outro, já mostra que o envelhecimento não será igual. Se nós tivermos bons hábitos, pode ser que o resultado do envelhecimento ele seja parecido. Mas é muito difícil você gostar das mesmas coisas que eu, você fazer as mesmas coisas que eu. Então, por ter gostos, hábitos, costumes, processo histórico diferente, já mostra que vamos envelhecer de forma diferente. E eu diria que é aí que é a beleza, né? Da mesma forma que você tem os seus conhecimentos, a sua sabedoria e a construção da sua vida, o envelhecimento também é um processo próprio do Andrei, é um processo próprio do Alex. E mesmo que exista algo em comum, um gosto, eu gosto de esportes, você gosta de esportes, isso não caracteriza que o nosso envelhecimento vai ser bom. Ou seja, assim, resumindo a ópera, o que dita o envelhecimento é o hábito. Quanto mais saudável for o seu hábito,
o hábito. Mas você tem grandes chances de envelhecer bem, de envelhecer preservando a sua saúde, de ter a qualidade de vida e, sobretudo, a longevidade tão sonhada, né? Afinal, a gente quer isso. Você não quer morrer no primeiro dia de vida. Você quer viver. Exatamente. Isso já abre espaço para uma pergunta que eu quero fazer aqui para você. O que significa longevidade? Porque eu posso ter minha definição, fulano, cicrano, beltrano deles, mas o que é longevidade, Alex? Claro. Mais uma pergunta fundamental, e talvez essa pergunta eu fiz há 9 anos atrás e se tornou a minha paixão desde então. A longevidade ela pode ser vista como uma corrida, e a linha final, a linha de chegada ali, é a sua longevidade. Ou seja, essa metragem final é o que caracteriza a longevidade. Se fosse uma corrida de 100 metros, o horário que você atinge os 100, então você chegou na sua longevidade. Isso é um conceito mais didático para entender, e um conceito mais macro. Mas a gente pode dividir a longevidade em ciclos mais próximos do ser humano. Por exemplo, a longevidade dos segundos. Então você conseguiu atingir aqueles milésimos que formam um segundo. Você foi longevo dentro dessa janela. Ou dos minutos, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. Imagina só que o Andrei, estou fazendo um exemplo aqui, não lembro a sua idade, Andrei. Você nunca me falou a sua idade, depois eu vou perguntar em off. Meu Deus, eu vou ter que falar a minha idade em público, o Alex vai destruir tudo, eu vou ser preso. 37. Então você tem 37 anos. Se a gente dividir a sua vida em 3 blocos, 3 décadas, você teve a longevidade do 0 aos 10 anos, você teve depois a segunda longevidade dos 10 aos 20, depois dos 20 aos 30, e agora você, daqui a pouco, finaliza. Para por aí, pelo amor de Deus. E assim espero que você vá, né, continue vivendo essas décadas. Ou seja, tem o sistema micro da longevidade, que pode ser fracionado por cada etapa da sua vida, a partir da janela de tempo. E tem o sistema macro, que é o que a ciência estuda, que identificou por que as pessoas chegam nos 100 anos. Né? Muita gente associa a longevidade, eu bati 100 anos, então eu sou longevo. Não, você pode ser longevo com 30, com 20, com 40, com 50. Então essa perspectiva nos aproxima muito mais do significado de ser um ser humano e não de ser um super-herói com uma super meta que às vezes, né, pode chegar ou não para você. Isso vai depender do hábito. Se você tem a meta de chegar aos 100 anos, você vai ser longevo ao atingir essa meta. Mas se você perguntar para outra pessoa e falar, eu só quero viver até os 90, ela pode atingir a longevidade nos 90. Então não existe uma janela precisa para você falar, isso caracteriza a longevidade. Existe você viver os seus dias adequadamente e viver de uma maneira que você desfrute essa etapa. Eu diria, se fosse resumir a longevidade, que é a duração da sua própria história. E a sua história só pode ser construída por você. Nossa, interessantíssimo. Interessantíssimo. Eu quase que fiquei... Se eu tivesse que ter voltado a falar um minuto atrás, eu não teria o que falar, porque eu fiquei meio que sem palavras, porque um dos meus sonhos é a longevidade por data longa. E tenho um outro propósito para isso, não é só o meu desfrute. Eu tenho alguns princípios, um dia a gente conversa sobre isso. Ótimo. Mas dada essa vontade, eu converso muito com pessoas de idade avançada, muitos idosos, e eu sempre, quando eu vejo uma pessoa com 8, 9 décadas aí, 10 décadas, 100 anos, né, lúcido ainda, eu vou com perguntas muito, muito profundas para mim, porque para eles devem pensar, nossa, esse está no meio do caminho agora, né, tá começando a enxergar. Mas é muito interessante esse seu ponto de vista aí, me ajudou, me esclareceu e na verdade me causou um certo desconforto aqui que eu vou ter que trabalhar um pouco. Eu gosto disso. Isso significa que eu vou ter que pensar, refletir. Vai ter que refletir para gerar uma nova conexão que gera um novo aprendizado. Se gerar um novo aprendizado, chegamos aqui pelo menos uma das nossas metas, que é ensinar a refletir sobre as perguntas, não sobre respostas prontas.
Excelente. Aí eu ia ficar sem palavras de novo. Cara, qual a Imagina. razão de todos envelhecerem? Por que que todo mundo envelhece? O que que acontece com o corpo? Por que que isso acontece com a gente? Só perguntas fantásticas, né? Essa também é uma resposta que até a ciência tem buscado, né? De maneira a provar por que que as pessoas elas envelhecem. Se nós passamos por mudanças, é natural que essas mudanças vão gerar certas adaptações. A Hum, nossa genética, os nossos genes, os nossos sistemas, eles sofrem essas adaptações. E isso faz a gente envelhecer. Então, cada mudança faz a gente envelhecer. Mas o envelhecimento ele não tem um caráter ruim aqui. Quer dizer que se você muda, você está vivendo. Se você está uhum, vivendo, você está construindo a sua história. O que vai mudar de uma história para outra é se os seus hábitos são saudáveis ou não saudáveis. Se for saudável, o seu envelhecimento naturalmente terá qualidade, será um envelhecimento ativo, será uma longevidade moderna, inclusive que é o título da nossa live. Se por uhum. outro lado os seus hábitos não forem tão bons assim, a gente não vai entrar no mérito aqui o que é um bom hábito ainda, pelo menos Ok. não é, Uhum. o nosso objetivo principal. A gente até pode dar alguns exemplos. É também natural que o seu envelhecimento seja ruim, seja doentio. Então, ao invés de ser um processo agradável, ele vai ser um processo desagradável. E olha que Hum. interessante, esse poder de envelhecer bem, ele não está na mão de nenhum profissional, seja ele qual for, está exclusivamente nas suas mãos. Você até pode contar com a ajuda de profissionais, seja ele qual especialidade for, não existe um que pode afirmar categoricamente, pelo menos até hoje, eu acho muito difícil existir, que tenha essa resposta, essa chave ou essa receita. Nós temos Uhum. mais de 10 trilhões de células. Ninguém sabe todas as combinações possíveis para que essas células elas se mantenham saudáveis ou se tornem doentes. Ninguém conseguiu mapear tudo isso. E o processo de mapeamento genético é deverasmente novo, né? Eu lembro quando eu estava na escola e eu Exatamente. comecei a ouvir sobre mapeamento genético. Eu lembro do meu pai sempre, meu pai já é falecido, mas ele era uma pessoa muito interessada por ciência e eu lembro das nossas discussões. Eu ainda um jovem, uma criança, e meu pai já falando: olha, isso agora vai trazer cura do câncer, de muitas doenças. E se passaram, não sei, talvez 15, 20 anos e por enquanto ainda nós não temos muitas respostas. Então faz muito sentido o que você está falando com o que eu vivi, né? Com o que eu vi. Como nós temos a questão da idade próxima, eu também vivi e ainda vivo essa era do genoma. Então, essas Isso. alterações dentro do genoma, que nós estamos conhecendo com um pouco mais de profundidade na atualidade, podem sim nos ajudar a encontrar diversas, eu ouso dizer, encontrar diversas curas, se é que não existe ainda, né? Se é que a gente Uhum. já não esteja nessa época, só não é Uhum. divulgado por algum motivo, que a gente sabe exatamente quais motivos, Ok. mas se nós ainda não temos o acesso, a gente está muito próximo disso, porque a faixa da longevidade ela aumentou. Antes o homem vivia, vamos supor, 45, 50 anos. Hoje nós estamos na era dos 75, 80, Sim. minimamente. Os próximos estudos eles já têm uma margem para falar que a geração dos 100 anos é essa. Então a Uhum. gente já está evoluindo para viver sim 100 anos. E não é 100 anos tomando remédio cheio de doença. Eu não É, acredito nessa teoria. Ninguém envelhece para ficar de muleta, curvadinho, tomando um monte de remédio. A gente sim. envelhece para construir uma história positiva, de realização de sonhos e de aproveitamento de cada fase da vida, né? Não tem algo melhor que você encontrar um ser humano que já está lá na outra ponta da vida, nas fases posteriores, e que ele ainda está buscando aprender, e por mais realizado que ele seja, ele continua buscando uma nova realização, uma nova meta, um novo projeto. E eu ouso dizer também que talvez a grande probabilidade de atingir envelhecimento com saúde é justamente colocar um significado na vida. Acho que a Hum. longevidade permite ter isso, é você descobrir o significado da sua vida. O que que seus olhos brilham? Por que que seu coração bate mais forte com
tal emprego, com tal proposta, com tal projeto, ao falar com tal pessoa. Quanto mais a gente tiver esse conhecimento, mais interessante fica viver cada etapa da vida. Não só a hora que os cabelos brancos começam a aparecer, né? Que também não quer dizer absolutamente nada, é só um detalhe estético. Cara, que live poderosa. Eu vou ser bem sincero pra você. Você me pôs. Depois eu vou assisti-la umas 2 ou 3 vezes, porque você colocou. Você colocou pensamento. Você abriu minha mente em 3 coisas que eu não vou dizer que eu já estava fechado, porque eu não acredito em estar fechado. Principalmente um dos meus objetivos é crescer e crescer. Daí o motivo de fazer essa live, trocar inteligências. Só que você me instigou a pensar diferente em três paradigmas meus, em três coisas que eu já estava na base ali, bem bacana, bem esclarecidas. E você agregou bastante coisa que eu achei muito interessante, cara. Eu mesmo vou reassistir essa live umas 3 vezes, eu acho, para eu poder clarear e quem sabe redesenhar os meus planos, meus projetos de longevidade até um próximo desafio de raciocínio aí. Aqui também, você também me ensina muito. Ao falar, os primeiros ouvidos que captam o som são os meus, né? Então eu também aprendo com o que eu falo, aprendo com o que você fala, com as suas colocações, com o seu jeito diferente, não melhor nem pior, apenas diferente, de entender a vida a partir da sua história e a partir do seu próprio processo de envelhecimento. Toda conversa é uma lapidação do seu próprio processo, e dentro do processo está a fase do envelhecimento, da longevidade. Então, na medida que você ensina, você aprende. Na medida que você aprende, você ensina. É a dialética, né? Como a própria Grécia já trazia. O conceito bonito da dialética. E hoje tem um conceito mais moderno ainda, que é a inteligência multifocal. É você estar aberto para diferentes pontos de vista, que é o olhar 360 graus, sem perder a sua essência. Você aprende, aprimora, reaprende. Você me lembrou até um exemplo fantástico que eu acho que vai muito de encontro com a sua filosofia. Quem são as pessoas que mais aprendem na vida? Você sabe qual é a fase delas? São os adultos, os idosos? Quem que aprende mais? Poxa vida, que pergunta difícil. Se eu falar que são os mais jovens, porque eles arriscam mais e dão mais cabeçada, não necessariamente eles estão aprendendo mais porque eles estão muito focados em executar. É a famosa a era da operação, né, do operacional. Só que depois, na fase mais adulta, ele faz menos, porém está mais atento. Eu vou chutar que é o mais velho. Maravilha. Existe o seu grau de verdade aí. Os mais velhos também têm um poder de síntese, de experiência muito maior, obviamente. Mas quem aprende muito mais são os mais novos, são as crianças. O desenvolvimento de uma criança é 10 a 100 vezes maior do que um adulto. E você sabe qual é a razão principal disso? Não sei. Que é a minha área de estudo, a minha primeira área. O movimento. Você só aprende efetivamente se você for uma pessoa que faz, que age, que se movimenta. A criança ela não fala quando ela nasce. Ela tenta se movimentar, ela até tenta falar, mas não tem articulação ali, não tem as sílabas, não conhece. E como ela aprende? Pelo movimento. E aí a gente vira adulto e acha que é o rei de tudo e fica sentado o dia inteiro. A gente para de aprender, é o trono. O famoso trono. Não que você não possa aprender sentado, mas se você quer aprender efetivamente e com eficácia, é aí que entra o exercício, é aí que entra o movimento. Por exemplo, ao invés de ler sentado, leia andando. Ou não dá para andar? Fique em pé. Vai fazer uma live? Um exemplo, né? Acha um jeito de ficar em pé. Você melhora a sua postura, chega mais sangue no cérebro e toda vez que você se movimenta, você produz substâncias anti-inflamatórias dentro do seu sistema imunológico. É tudo que a gente precisa nessa fase, né? De Nossa, excepcional. Pra cá, vírus pra lá. E outras, só a título de curiosidade, quando você se movimenta, você produz um hormônio que chama irisina. É o que tem de mais moderno na educação física e dentro da ciência do exercício. Irisina. A irisina, uma das suas funções é melhorar a sua memória, sua capacidade de
não só guardar, mas aprender com essas informações. Então, para a gente quebrar um dos maiores mitos aqui, que o corpo é separado da mente, ou que um gênio tem que ficar sentado, uma pessoa que quer desenvolver a inteligência, não. Se você quer ser um gênio da sua vida, se movimente. Aí o seu cérebro, sim, estará muito mais preparado para lidar com os desafios, muito mais preparado para lidar com resolução de problemas, achar novas resoluções e principalmente manter a sua integridade mental, como você mencionou, ao encontrar uma pessoa que atingiu mais de 90, 100 anos, você olhou primeiramente para ela e pensou assim, ela é lúcida, quer ser lúcido, se movimente em todas as fases da vida, não só lá no início ou hora que ficar doente. É não ficar doente, é não engordar, é cuidar da vida, é cuidar da saúde, e aí é natural que a longevidade vai vir. É natural, não dá para enganar um processo, a não ser que aconteça um acidente no percurso. Mas é muito mais difícil porque você vai estar preparado. Bem mais difícil. Legal. Gente, eu quero falar para vocês que essa conversa ela é curta, já está indo para o final. Eu sei, eu ficaria mais umas 2 horas fazendo umas perguntas, ainda mais eu que sou perguntador. Mas eu quero que vocês se inspirem, vai estar na descrição dessa live. Entra lá no Instagram do Alex e vai atrás de informações, porque nós escolhemos um ponto só da especialidade do Alex para a gente poder fazer esses 20 minutos, 30 minutos de conversa. E eu fiz uma lista de perguntas, eu vou fazer só algumas, mas ele é palestrante, professor, ele tem livros, ele tem artigos. Você tem artigos na Omilite e Santíssima Virgem, né? São as revistas de abrangência nacional que você escreve, né? Isso, as 2 revistas que eu escrevo já, uma tem 5 anos, inclusive os artigos que foram publicados online, eles estão nas minhas redes, é super fácil de achar. Tem a revista física, para quem gosta, né, de tocar, e tem os artigos também online, além das publicações semanais, que tem muita coisa sobre a longevidade e sobre envelhecimento saudável nas minhas próprias redes. As pessoas conseguem achar tudo isso entrando no seu Instagram? Sim, tanto no Instagram quanto no LinkedIn ou Facebook, que é tudo da mesma forma. Alex Souza, no lugar do E, tem o número 3 ali. Número 3. Fica super fácil de achar. Excelente. E se tiver alguma dúvida, é só mandar um direct que eu respondo com o maior prazer. Eu tenho mais 2 perguntinhas para a gente encerrar, Alex. Uma delas vai ser uma que eu vou pedir para você responder curtinho, e a outra a gente vai dar uma atenção que é mais atual. Tem prazo para a gente cuidar, para a gente chegar até, para a gente trabalhar essa longevidade, ou só os jovens? Quando que a gente... Quem pode e quem não pode mais cuidar da longevidade? Talvez essa é a pergunta mais importante da live. Não existe um prazo, existe a vontade de você continuar vivo, seja com 1 ano de idade, seja com 100. Então, se você quer viver, vai precisar cuidar da sua vida. E só tem um jeito de cuidar da vida, fazendo a manutenção da saúde. Com isso, a longevidade ela não é nenhuma consequência. É muito mais que isso. Você vai chegar lá. Lembra da palavra movimento, hein, galera? Eu já tô aqui, tá ecoando na minha cabeça essa palavra movimento. A partir de hoje, minha vida vai mudar. Eu vou me movimentar muito mais. Eu já tenho uma vida a minha rotina é bem interessante. Eu tenho essa possibilidade, eu não vou falar por todos, mas eu de vez em quando cuido para pôr as pernas para cima, eu trabalho sentado muito tempo, faço meus exercícios, faço caminhada, só que ultimamente eu não tenho tido muito acesso à rua, eu fico mais trabalhando dentro de casa, eu tenho um quintal grande, mas eu tento variar bastante. Mas agora eu tenho um propósito, eu tenho instrução, ou por que se movimentar. E Alex, eu quero fazer uma última pergunta voltada para o atual. Me dá um número, eu não vou pedir 3, 6, 10, 1, 2, você que vai escolher. Eu queria que você desse conselhos para quem está passando pelo momento mais difícil da vida agora, nessa crise. Lembrando que a gente não soube que ela iria começar, pegou todo mundo desprevenido, isso tem atrapalhado os planos e sonhos de muita gente. Isso gera estresse faz a gente não se sentir tão bem.
e a gente também não sabe quando que ela vai acabar, o que vem, o que não vem pela frente, tem opiniões médicas diferentes, todos com boas intenções, mas diferentes porque é novo. Nesse momento que as pessoas estão passando por esse turbilhão, dá um conselho pra gente, como a gente deve lidar com isso da melhor maneira possível, dentro do objetivo da longevidade. Maravilha. Eu diria que ser um especialista na própria saúde é o que vai fazer você atingir qualquer resultado. A mente, ela prega peças. Então ela vai querer com que você seja ou vítima, ou um coitado, ou parar no medo. Quando você transpõe isso, independente do problema, vamos supor esse cenário, um cenário de crise para todo mundo, empresário para quem não é empresário, para quem trabalhava para alguém ou para quem tem um negócio. Quando você transpõe isso, o resultado ele chega. Porque a falta de resultado é simplesmente a sua mente falando lá, né, que você não consegue. E isso não é uma verdade absoluta, algo que é fixo. É só você pensar, claro que eu consigo, e tomar ações para isso. Só que essas ações, elas precisam estar voltadas para a sua saúde. Se você tem saúde, você tem clareza no pensamento, você tem foco no seu objetivo, e o principal, você se mantém ativo, você se mantém ali dentro do caminho que você traçou. Por outro lado, quando você fica doente, você perde essa eficácia, essa eficiência e fica olhando para o lado, ao invés de olhar para o seu objetivo. Com saúde, o sonho ele fica sempre ali, perto de você, possível, plausível. Com doença, você derruba tudo isso e aí começa a dar desculpas. Então, talvez a maior dica para esse momento que mostra o quão é importante ter saúde é como preservar a sua própria saúde, como fazer a própria manutenção dela, e você não depende de ninguém para isso. O Andrei mesmo já colocou vários exemplos aqui, tanto de treinar em casa, de estudar, de ler. Eu dei outros exemplos, que é de ter um propósito. Afinal, André, uma pessoa bem-sucedida não é uma pessoa só que tem muito dinheiro, talvez porque o sucesso é relativo, mas é uma pessoa que ela é feliz sendo ela, ela é feliz desempenhando o trabalho que ela desempenha e ela não esquece do amor. Uma pessoa que se ama, ela tem saúde. Uma pessoa que não se ama, ela fica dando desculpa. Ah, porque fulano falou, porque se eu tivesse dinheiro, porque se eu tivesse um personal, que se eu tivesse um coach, tá, mas o que você vai fazer para ter? Quais são as suas ações que vão te levar para o seu objetivo? Então, se você tem um plano, execute. E seja especialista na sua própria saúde sem terceirizar o processo. Não é a mídia, não é o profissional da saúde, não é fulano, não é ciclano. É você, é o seu na reta. Coloca o seu na reta, que aí você vai saber como agir. Quando você terceiriza, você fica esperando. Quem espera, não chega longe. Quem faz, chega longe. tem grandes possibilidades de atingir até antes do esperado o seu resultado, a sua meta, a realização do seu sonho. Excepcional. Mais uma live importantíssima, essa que deve ser a palavra da live de hoje, excepcional. Alex, eu quero agradecer muito o seu tempo, sua dedicação, seu trabalho. Mais uma vez é uma honra tê-lo aqui, espero que nós possamos repetir isso mais para frente com uma outra temática para você dar mais instrução para a gente. Tenho certeza que as pessoas vão assistir isso e se sentir provocadas. Essa era a palavra que eu procurei durante a live inteira. Eu estou me sentindo provocado. Eu preciso digerir, eu preciso ruminar tudo isso que você pôs de novo na minha mente aqui e pôr em prática algumas coisas. Eu gostei muito, muito mesmo, principalmente na parte de concepção do que é o que eu queria. Então você me ajudou muito. Muito obrigado. Quer dar suas considerações finais aí, por favor? Eu que agradeço o convite, a parceria. É um prazer, é uma honra da minha parte estar com você nesse projeto. Eu também aprendo muito com isso. Agradeço a todos que estiveram conosco ou que vão ainda assistir esse nosso bate-papo. E para fechar, cuide da saúde.
Quando você tem saúde, você tem tudo. Se você tem saúde e amor, então você já é bem-sucedido. Excepcional. Muito obrigado, Alex. Você tem uma ótima noite e não esquece de assistir a live depois, hein? Pode deixar que vou assistir você pelo menos umas 3 vezes. Foi um prazer, um grande abraço. Legal. E nos vemos na próxima live, se Deus quiser. Nos vemos, com certeza. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, meus amigos. Andrei Ferraz, mais uma noite fantástica, mais uma troca de inteligência, mais uma troca de experiências. Uau, essa foi boa, hein? Quem assistir essa daqui agora aí no IGTV vai se deliciar com muita informação. Essa é uma daquelas lives que a gente tem que assistir algumas vezes de verdade para poder pegar todos os detalhes. Muito conhecimento em pouco tempo, né? É isso aí. A de amanhã também vai ser uma delícia. Conto com a presença de vocês. Muito obrigado e uma ótima noite. Tchau, tchau. Andrei Ferraz aqui.